Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 21. E o tema da nossa mensagem hoje é 7 lições que precisamos aprender com o apóstolo Pedro. Vamos ver Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era da cidade de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Queridos, esse episódio ele se deu depois que Pedro ele negou Cristo, né? Nós conhecemos a história. No capítulo 20, nós vimos um registro onde Jesus apareceu para os discípulos, inclusive nesse episódio Tomé não estava, né? Não vou me aprofundar aqui, onde Tomé disse que não acreditava, só acreditaria se ele então, né, tocasse nas marcas deixadas pela cruz no corpo de Cristo. Pedro, irmãos, ele estava vivendo um momento muito difícil da vida dele, né? Pedro, com certeza, estava se sentindo afastado do Senhor, estava se sentindo longe do Senhor. E o que eu acho interessante aqui, e eu quero trazer aqui a primeira lição, é que nós devemos influenciar positivamente os outros. Notem que Pedro ele influencia os demais discípulos que estavam na sua companhia. E o que eu acho interessante, irmãos, que Natanael ele não era pescador, mas mesmo assim ele foi influenciado por Pedro para acompanhá-lo na pesca. Pedro não os convidou. É bom que se diga isso. Pedro não disse: olha, vamos pescar? Não. Pedro disse: eu vou pescar. Porém, o nível de intimidade que eles tinham com Pedro era tão grande que eles decidiram acompanhar Pedro sem que Pedro os convidasse. Pedro apenas comunicou a eles: eu vou pescar. E a pergunta que eu deixo para todos nós aqui: será que nós temos influenciado positivamente os outros? Será que no seu trabalho você tem influenciado positivamente as pessoas a quererem ir para o céu? A quererem conhecer a palavra de Deus, a quererem ter uma aliança com Cristo? Será que na escola onde você estuda, você tem influenciado os seus colegas? Ou será que você tem sido influenciado negativamente por eles? Na sua faculdade, será que você tem influenciado as pessoas ou você tem sido influenciado a largar Cristo, a abandonar o Senhor? Pedro, ele influenciou os demais irmãos ou discípulos que estavam com ele. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos ser o sal da terra e precisamos ser a luz do mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abel, mesmo depois de morto, até hoje ele fala. Significa dizer que o exemplo de Abel até hoje consegue impactar pessoas. O apóstolo Paulo até hoje ganha almas para Jesus. Até hoje o exemplo do apóstolo Paulo nos ajuda a permanecermos firmes na presença do Senhor. Será que nós temos influenciado ou será que nós temos sido influenciados? Nós precisamos influenciar positivamente as pessoas. Nessa viagem que eu estou fazendo, né, inclusive nesse momento agora, estou na casa do meu amigo Diego, aqui em Bauru,
quando eu estava vindo de Brasília para São José do Rio Preto, eu estava procurando um momento para pregar naquele ônibus ali. Eu precisava, de alguma forma, influenciar aquelas pessoas. Eu precisava, de alguma forma, levar aquelas pessoas a refletir acerca da palavra de Deus. E quando eu consegui ministrar a palavra, me veio um alívio tão grande, irmãos. Eu me senti aliviado porque eu sabia que eu estava cumprindo ali um mandamento do Senhor. E quem sabe, irmãos, pessoas vendo, né, me vendo pregar, isso pode influenciar outras pessoas a pregarem também. Sabe, irmãos? Não estou falando isso aqui para me engrandecer, para dizer que eu sou melhor do que você, né, para dizer que eu tenho mais coragem do que você, não. Mas eu estou falando isso aqui na tentativa de influenciar você a fazer o mesmo. Por quê? As pessoas podem olhar e dizer assim, poxa, o irmão, ele não enxerga, né? Ele não tem a Bíblia, assim, de forma acessível para ele. Porque, irmãos, eu não tenho todos os livros da Bíblia, você sabia disso? Eu ainda não tenho todos os livros da Bíblia, eu já li a Bíblia toda, mas no momento eu não tenho todos os livros, por quê? Porque eu perdi em algumas viagens que eu fiz, eu deixei em alguns lugares. Eu lembro que eu perdi o livro de Jó, eu esqueci em um hotel e eu não lembro aonde foi, né? Porém, mesmo com a minha limitação, mesmo com as minhas dificuldades, eu tenho procurado pregar a palavra do Senhor, né? E isso não me faz melhor do que você, irmão, tá? É bom que se diga isso. Isso não me faz melhor do que ninguém, não. Eu só estou tentando influenciar você. Eu não estou dizendo isso aqui, eu sei que muitas pessoas maldosas podem até dizer, ele está se engrandecendo, ele está falando isso para se engrandecer, para se exaltar. Não, irmãos, não, de forma nenhuma. Deus conhece o meu coração. Eu só estou tentando influenciar você a fazer o mesmo. Se eu consigo fazer, você faz muito mais. Se eu consigo fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, você consegue fazer muito mais, porque você não tem as limitações que eu tenho. Você não tem as dificuldades que eu tenho. Então, por favor, irmãos, influencie, procure influenciar positivamente as pessoas. Procure fazer com que as pessoas sonhem com o reino de Deus. Procure fazer com que as pessoas sonhem com a eternidade. Irmãos, nós vivemos em um tempo de muito egoísmo. Vivemos um tempo de muito preconceito. Vivemos um tempo muito difícil em que as pessoas não se preocupam mais com as outras. Paulo disse isso em 2 Timóteo, capítulo 3, você pode ler aí, do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizendo como as pessoas seriam, ou serão, ou são agora, né? São agora na atualidade. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo disse como as pessoas seriam hoje. E, de fato, a Bíblia está se cumprindo. E o que nós precisamos? Precisamos influenciar, né, positivamente a igreja, para que a igreja não venha se conformar com este século, para que a igreja não venha se conformar com esta realidade trágica, para que possamos alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Então nós precisamos influenciar positivamente as pessoas. E é o que eu estou tentando fazer. Eu sei, irmãos, que eu não sou nenhum modelo, eu sei que eu não sou, né, não tenho beleza física ao ponto de atrair as pessoas, né, para que as pessoas possam se sentar à frente aí do celular ou da televisão para me assistir. Porém, eu tenho consciência de uma coisa, eu estou levando algo muito precioso. Eu estou levando o maior tesouro que alguém pode levar para o outro, que é a palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que existem pessoas que não têm prazer em ouvir a palavra, né? Mas precisamos cumprir com o nosso papel, precisamos cumprir com a nossa missão, que é pregar o evangelho e influenciar positivamente as pessoas. Amém? A segunda lição que nós precisamos aprender com o apóstolo Pedro, de acordo com este texto, é que nós precisamos saber lidar com as frustrações, preste atenção, nós precisamos saber lidar com as frustrações que obtivemos ao longo da nossa vida. Isso é importante, irmãos. Nós temos que saber lidar
com as frustrações. Nós precisamos saber lidar com os planos frustrados, né? Com as expectativas frustradas. Quem entre nós nunca teve uma expectativa frustrada? Quem entre nós nunca teve um plano frustrado? Quem entre nós, né, não tenha planejado algo, né, que não tenha conseguido alcançar, né, a perfeição, né, daquilo que nós planejamos? Eu estava assistindo um filme, e é interessante eu dizer que estava assistindo, porque tem gente que não entende, né? Tem gente que fala assim, mas como é que o irmão está assistindo se ele não vê? Né? Tem gente que chega até a duvidar, mas será que ele é cego mesmo? Né? Irmãos, nós não conseguimos ver apenas através dos olhos. Nós conseguimos ver através do coração, conseguimos ver através do ouvir, conseguimos ver através do tato, né? Então, eu estava assistindo um filme e eu achei interessante, eu até recomendo aos irmãos para assistirem. O nome desse filme é O Milagre do Amor. Esse filme conta a história de uma jovem, né, que criou uma expectativa de ter o casamento dos sonhos. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós somos influenciados pela Disney, somos influenciados pela mídia, não é? As meninas, as moças, são influenciadas a sonharem com o casamento das princesas, o casamento da Cinderela, o casamento da Branca de Neve, o casamento da Rapunzel, o casamento com o príncipe encantado, aonde nesse casamento não vai existir problemas, aonde nesse casamento vai ser tudo perfeito, aonde neste casamento não haverá frustrações. Mentira, irmãos. Mentira. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Se Jesus venceu, se nós estivermos com ele, nós também venceremos. E muitas pessoas, irmãos, criam expectativas e elas não conseguem lidar com as frustrações trazidas por essas expectativas. Por exemplo, quando alguém casa e essa pessoa cria uma expectativa de que casou com a pessoa mais perfeita do mundo, que casou com a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos, e que por isso não vai enfrentar problemas. Quando ela começa a se frustrar, quando ela começa a ter problemas, sabe qual é a tendência dela? Eu preciso me separar porque a pessoa não está me fazendo feliz. Eu preciso deixar este relacionamento porque eu não estou bem neste relacionamento. Queridos, nós precisamos aprender com Pedro e com esses irmãos que estavam com ele a lidar com as frustrações. Vocês acham que foi fácil para eles passarem a noite inteira pescando? Irmãos, Pedro, Tiago, João, Tomé eram especialistas na arte da pesca. Eu não tenho certeza, não posso afirmar se Tomé de fato era pescador, mas eu sei que Natanael não era. Eu não posso afirmar, eu não sou conhecedor absoluto da verdade, então eu não posso afirmar se Tomé também era pescador, mas acredito que sim. Irmãos, esses homens, eles eram especialistas em pescar. E eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Talvez Pedro tenha passado 3 anos e meio, o tempo que ele passou com Cristo, ele havia abandonado a pesca. Então, talvez Pedro tivesse, não desaprendido, mas quando você pratica algo e você deixa de praticar, é normal, você ter algumas dificuldades. Por exemplo, eu estou agora com o irmão Diego, nós estamos ensaiando, e no passado eu me dediquei muito ao louvor, inclusive ganhei vários concursos, na época, concursos de música, e só que eu passei um tempo só pregando, eu não me dediquei mais ao louvor, ao ministério do louvor. Então,
É normal que eu tenha algumas dificuldades agora para retomar, então nós estamos ensaiando, né? Estamos ensaiando, existem algumas situações onde eu desafino, e aí a gente tem que ensaiar para alcançar a perfeição, é normal, né? E Pedro passou 3 anos e meio com Jesus, 3 anos e meio sem pescar. Só que Pedro sabia, tem um ditado popular que diz assim, quem é rei nunca perde a majestade. Pedro, ele não desaprendeu a pescar, porém, eu imagino Pedro agora frustrado, passou a noite inteira pescando e não conseguiu pegar nada. Né? Voltando aqui à história do filme que eu estava contando para os irmãos, esse filme conta a história de uma moça que ela idealizou o casamento dos sonhos, casar-se com um príncipe encantado. Acontece que o pai dela estava em uma situação difícil, ele ia ser assassinado. E alguém conseguiu livrá-lo da morte matando o suposto assassino, né? O que seria assassino do pai dela. E o pai dela então disse para este homem que o livrou da morte, ele disse o seguinte, eu tenho uma filha e eu vou dar a minha filha para casar com o seu filho. Só que para a frustração desta moça, o filho desse rapaz era um deficiente. Ele havia nascido com problemas, ele não falava direito, ele não andava direito, ele era um deficiente. E aquela moça ficou tão frustrada, porque ela sonhou com o casamento dos sonhos, ela sonhou com um casamento perfeito, o casamento, né, das princesas. E ela então pensou em cometer o suicídio. Só que ela fez um voto com Deus. Ela disse, Deus, eu vou cuidar desse homem. Eu vou aproveitar a oportunidade que o Senhor me deu para cuidar dele. Irmãos, existem pessoas que não conseguem lidar com as frustrações e por isso elas abandonam a Cristo. Elas abandonam o projeto do Senhor na vida delas. Elas não conseguem permanecer firmes na presença do Senhor, porque muitas vezes elas se frustram com elas mesmas. Às vezes a pessoa comete um pecado, irmãos, e ela fica tão frustrada que ela não consegue mais voltar para Jesus. Ela não consegue mais, né, recuperar a intimidade com Jesus. E aquela moça, então, ela decidiu cuidar daquele rapaz. E ela foi para uma cidade do interior, onde ela e o marido sofreram muito preconceito, sofreram muitas discriminações. Mas resumindo, no final do filme, aquele homem, devido ao amor dela para com ele se esforçou, ele se recuperou, eles tiveram um filho e ele se recuperou. Inclusive, ele era zombado, as crianças zombavam dele, chamavam ele de lesma, zombavam dele. Só que um dia um dos meninos que zombava dele caiu na água. E aquele rapaz salvou a vida daquela criança. E depois disso ele passou a ser herói naquela cidade. Ele tinha um professor, o nome do professor, professor Marie, que ajudava ele, juntamente com outro amigo, que ajudava ele a fazer fisioterapia. Né? E eu conto assim com riqueza de detalhes, irmão, porque eu consigo, né? Apesar de eu não enxergar, mas eu consigo compreender o filme. Irmãos, aprendendo aqui com Pedro e com os outros discípulos, nós precisamos superar, precisamos saber lidar com as frustrações. Né? Às vezes, alguém, né, nos frustra, alguém, um amigo, né? E a gente não consegue mais ser amigo daquela pessoa porque ela nos frustrou. É mais fácil a gente abandonar, é mais fácil a gente rejeitar, não é? É mais fácil a gente jogar de escanteio do que restaurar, do que amar, do que abraçar, do que perdoar, não é? É mais fácil, para o ser humano é mais fácil. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso que Jesus nos ensinou e não é isso que Ele quer que façamos. Ele quer que nós venhamos praticar a palavra dele. Então,
Esses irmãos, eles estavam frustrados durante a noite toda, pescando, e não pegaram nada. Porém, eles souberam lidar com esta frustração. Nós precisamos saber lidar, irmãos, com a frustração. Imaginei Pedro, frustrado, negou Jesus. Você acha que Pedro não estava frustrado? Você acha que Pedro ele não estava destruído por dentro? Estava. Mas ele superou aquela frustração. Eu quero deixar um conselho para todos nós aqui. Devemos aprender a lidar com as frustrações e aprender com elas. Amém? A terceira lição que eu trago aqui, de acordo com esse texto, é que nós precisamos, aliás, nós não podemos ter dúvidas acerca de Jesus. A Bíblia diz, no capítulo 21, no versículo 4, que os discípulos viram Jesus na praia, porém eles não sabiam que era Jesus. Irmão, eles passaram 3 anos e meio sendo treinados por Jesus. E mesmo assim eles não conheciam, não sabiam quem era Jesus. Lembram do episódio onde Filipe, no capítulo 14 de João, quando Jesus disse que ia para o Pai, Filipe disse, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e você ainda me pede para te mostrar o Pai. Lembram do episódio quando os discípulos estavam no barco, que o barco de Jesus estava andando sobre as águas e eles pensavam que Jesus era um fantasma? Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Nós não podemos ter dúvidas acerca de Jesus, acerca da palavra, porque se nós tivermos dúvida, nós podemos ser enganados. Nós não podemos ter dúvidas acerca de quem é Jesus para nós, acerca da importância dele para as nossas vidas, acerca da importância dele para a humanidade, acerca da importância dele para a salvação das nossas almas. A quarta lição que eu trago de acordo com esse texto aqui é que nós precisamos ser humildes. Em João capítulo 21, versículos 6 e 5, nós vamos ver que os apóstolos, eles foram humildes em aceitar o conselho de Jesus, mesmo sem eles saberem que era Jesus que estava aconselhando eles. Passaram a noite toda, estavam frustrados. Jesus chega com ele e fala assim, moços, vocês apanharam alguma coisa? Vocês pescaram alguma coisa? Não. Jesus disse, lancem a rede ou as redes do lado direito do barco. Irmão, sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem crescer em Cristo? Sabe por que muitas pessoas vão se frustrar no sentido de não alcançar a salvação das suas almas? Porque elas não são humildes ao ponto de receberem conselhos. Elas não são humildes ao ponto de receberem conselhos. Infelizmente, eu estava ouvindo um vídeo de um pastor que estava dizendo que estava se considerando desigrejado. Irmãos, eu fui entender por que ele estava se considerando desigrejado. E por que Deus permitiu ele se sentir assim. Porque, infelizmente, esse irmão, ele rejeitou já muitas pessoas, já julgou e já condenou muitas pessoas. Eu conheço pessoas que estavam congregando no ministério com ele, pessoas que eram próximas a ele, hoje estão dentro de casa, não estão mais congregando, não conseguem ir para uma outra congregação, para uma igreja, porque se frustraram com ele. Foram julgados, foram até mesmo condenados, foram até tirados do ministério, e essa pessoa hoje está se sentindo, está no lugar dessas pessoas, se sentindo como elas estão se sentindo. Mas, infelizmente, esse pastor, parece que ele não abriu os olhos, parece que ele não compreendeu o porquê que Jesus permitiu ele estar se sentindo assim. Ele precisa pedir perdão para algumas pessoas. Ele precisa se reconciliar com algumas pessoas. Mas ele não consegue ter humildade para entender isso. E eu sei que se alguém aconselhar ele não vai aceitar. Porque, infelizmente, lhe falta humildade. Nós precisamos ser humildes e aprender, irmãos, a receber conselhos. Amém? Pedro e os outros discípulos, mesmo sem saber quem era Jesus, eles ouviram o conselho, lançaram as redes e a Bíblia diz que eles foram bem-sucedidos.
A quinta lição que eu trago, de acordo com esse texto, é que nós devemos querer estar com Jesus. Em João capítulo 21, versículo 7, nós vamos ver que quando Pedro, quando ele ouve de João dizer, é o Senhor, a Bíblia diz que ele se lançou ao mar. Ele não esperou o barco chegar, não, ele correu, ele se lançou, ele foi nadando. Enquanto os outros discípulos foram no barco, ele foi nadando. Por quê? Porque ele tinha pressa, ele queria estar com Cristo. Ele queria estar com Jesus, ele queria se encontrar com Jesus. Pedro havia negado o Senhor e agora ele queria estar ali com o Senhor. Irmãos, quando nós éramos do mundo, nós passávamos tempo, nos dedicando às coisas do mundo. Tem gente que hoje, depois que se converteu, não aguenta passar 2 horas no culto. Já está torcendo para o culto acabar, para o pregador parar de pregar, para ele ir para casa. Antes, passava a noite inteira dançando, bebendo cachaça, se prostituindo, mas não consegue tirar tempo para ouvir a palavra. Não consegue tirar tempo para ler a palavra. Tem gente que não consegue ver um vídeo de pregação de meia hora, mas consegue passar horas e horas ouvindo e vendo vídeo de fofoca, vídeo que difama os outros. Isso é muito triste, irmãos. Então nós precisamos querer estar com Cristo. Precisamos tirar tempo para Jesus. A sexta e penúltima lição que eu trago de acordo com esse texto é que nós precisamos ter respeito e reverência com o Senhor Jesus. Irmãos, quantas pessoas hoje chamam Jesus de cara? Quantas pessoas hoje, irmãos, chamam Jesus de você? Eu não consigo, irmãos, eu não consigo cantar uma música que chama Jesus de você. Eu não consigo aceitar isso. Vai chamar um juiz de você, vai. Vai chamar o ministro do Supremo Tribunal de Justiça de você. Encontre-se com Gilmar Mendes, com Luiz Fux, Edson Fachin, quem mais? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Vai se encontrar com um ministro desse e chame ele de você. Trate eles com falta de respeito para você ver uma coisa. Chame um deles de cara para você ver. Você vai ser preso. Você vai ser repreendido. E as pessoas tratam Jesus como se ele fosse uma pessoa qualquer. Como se ele fosse uma pessoa comum. Ei, irmão, nós não podemos... eu tenho intimidade com Jesus, agora porque eu tenho intimidade com ele, eu vou chamar ele de você. Eu vou tratar ele de cara. Que é isso, irmãos? A Bíblia diz que Pedro, ele se vestiu, preste atenção. Ali só tinha homens ali. Não tinha nenhuma mulher ali. Pedro estava à vontade. A Bíblia diz que ele se vestiu. Só que quando ele vai para se encontrar com Jesus, ele se veste. Ele vai de forma adequada. Hoje, infelizmente, eu ouço pessoas dizer que mulheres andam seminuas nas ruas. Irmãs que estão andando como se fossem mulheres mundanas. Eu preguei numa igreja uma época, onde o pastor colocou uma tábua, para evitar que os pastores que estavam lá no púlpito vissem a nudez das irmãs. Isso é uma vergonha, irmãos. Graças a Deus que eu não enfrento esse problema, Graças a Deus que eu não vejo, Então, eu não enfrento esse problema. Mas quantos irmãos têm enfrentado essa luta, E aí você pode dizer assim, não, mas o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Jesus disse o seguinte, se o teu irmão se escandaliza porque você come carne, então não come carne. Então nós precisamos, irmãos, ter respeito com o Senhor Jesus. Eu lembro que uma vez eu fui orar, faz muito tempo isso. E eu fui orar, eu estava dormindo, acordei, só coloquei um cobertor e fui orar. Irmãos, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim, vem cá, quando você vai falar com o prefeito lá na prefeitura, você vai desse jeito? Quando você vai falar com alguém importante, você vai desse jeito? Irmãos, eu sei que, claro, eu não posso aqui dizer que
eu não posso orar debaixo do chuveiro. Não, não tem nada a ver. Eu só estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo que nós precisamos ter respeito. Né? Já pensou? Né? Você vai para a igreja, irmã vai para a igreja seminua. Né? O irmão vai de qualquer jeito para a igreja. Né? Irmãos, nós precisamos ter cuidado, ter reverência, respeito com a palavra. Né? Irmãos, eu fiquei tão triste lá perto de casa um dia desse. Nós encontramos Bíblia no lixo. Sabe o que é isso? Falta de respeito com a palavra. Falta de respeito com o Senhor. Um dia desse eu estava pregando em um lugar, e depois que eu terminei de pregar, eu estava na casa de alguém, sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam lá, os homens que estavam lá, cada um abriu uma cerveja para beber. Falta de respeito, irmão. É falta de respeito com a palavra. Falta de respeito com o Senhor. E quantos não têm reverência? Quantos não têm respeito mais com o Senhor? Né? Nós precisamos, irmãos. Claro que nós não podemos ser extremistas no sentido de, então eu não posso falar com Jesus se eu estiver no chuveiro? Claro que pode. Lógico que pode. Eu não posso mais, então, falar com o Senhor quando eu estiver na minha cama? Claro que pode. Mas uma coisa é, você está deitado ali na sua cama, né? Vamos imaginar, você está dormindo à vontade, né? Tipo, você está com pouca roupa, mas você vai levantar ali da sua cama e você vai para o seu trabalho do jeito que você está? Né? Você vai se apresentar de qualquer jeito diante ali do seu chefe? Você vai para a igreja de qualquer jeito? Né? Então nós temos que ter, né, a sabedoria para entender, né, irmãos? Para discernir. Por favor, tenha sabedoria para entender o que eu estou falando aqui. Né? Não chame Jesus de cara. Isso eu acho isso ridículo, irmão. Eu acho isso ridículo, alguém chamar Jesus de cara. Eu acho ridículo, irmãos. Né? Nós temos, eu mais o irmão Diego, nós temos hoje, em média, 42 composições. E nós temos o cuidado de, nessas composições, não chamar Jesus de você, mas de Senhor. Ele é Senhor. Aí você pode dizer assim, mas Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino de Deus. Por que não entrarão? Porque não respeitaram o Senhor. Porque não tiveram reverência com o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, ter como exemplo aqui o apóstolo Pedro. Né? Ele não foi se encontrar com Jesus de qualquer jeito. A 7ª e última lição, de acordo com esse texto, nós precisamos praticar o que aprendemos com a palavra. Lá em João capítulo 13, Jesus estava lavando os pés dos apóstolos, e quando ele chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não serás mais meu discípulo. E Jesus terminou dizendo para eles que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Em João 21:11, a Bíblia diz que quando os outros discípulos chegaram na praia, Pedro subiu no barco e foi tirar os peixes. Pedro foi servir os outros. Você tem servido o seu irmão? Você tem servido o reino de Deus? Você tem sido servo? Ou você tem exigido que as pessoas te sirvam? Né? Irmãos, eu fui pregar numa igreja uma vez, onde os pastores tomavam água de coco no púlpito. Enquanto os pastores tomavam água de coco no púlpito, os irmãos que estavam no culto, lá na igreja, embaixo do púlpito, talvez nem água mineral tinham para beber. Então nós precisamos refletir acerca disso. Nós precisamos servir, irmãos. Precisamos ter prazer em servir. Né? Agora, por exemplo, eu estou aqui na casa do Diego, né? E eu pedi, Diego, você pode me ajudar a gravar um vídeo? Claro, irmão, posso. Né? Gentilmente me servindo, me auxiliando. Irmão, nós precisamos servir, aprender a servir os outros. Não adianta nada nós termos o título de cristão se nós não aprendermos, não colocarmos em prática essas lições aqui que aprendemos, de acordo com o texto. Eu poderia me aprofundar aqui, falar sobre a restauração de Pedro, né? Falar sobre o perdão que Jesus deu a Pedro, mas eu quero encerrar aqui, falando sobre essas 7 lições e deixando um conselho para todos nós, que possamos praticar o que aprendemos com a palavra do Senhor. Amém? Ore comigo em nome de Jesus.
Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, Senhor, sido bondoso para conosco, sem nós merecermos. Pai querido, quero pedir que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouviu esta mensagem, cada pessoa, meu Deus, que tirou tempo para ouvir, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor derrame sobre elas a tua graça e a tua misericórdia. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Abençoe o irmão Diego, Senhor. Abençoe o trabalho do teu servo. Abençoe, Senhor, cada um dos meus irmãos. Que o Senhor faça por eles o que eu, na minha limitação humana, não consigo fazer. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor. Eu peço pela vida da esposa do irmão Evandro ali em Campinas, meu Pai, que está enfrentando um problema no intestino. Abençoe tua serva, Senhor. Meu Deus, assim como ela, quantas pessoas têm enfrentado problemas, Senhor, de saúde. Eu peço que o Senhor possa estar curando aqueles, meu Pai, que estão enfrentando problema com câncer, aqueles que estão enfrentando problema com depressão, aqueles, meu Pai, que estão no hospital nesse momento, aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, enfrentando dificuldades com problemas financeiros. Meu Deus, abençoe essas pessoas. Meu Pai, que possamos receber testemunho, meu Pai, que pessoas possam testemunhar e dizer que através desta oração o Senhor as abençoou. Pai querido, opera um milagre. Senhor, faça por eles o que eu não posso fazer. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.